É possível ser gay e evangélico? Fica nesse vídeo até o final, porque a resposta talvez não seja aquela que você está esperando. Eu sou o Jonathan Smith e esse é o meu, o seu, o nosso canal. Já se inscreva, curte, compartilhe esse vídeo com alguém que vai curtir essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Vamos lá. É possível ser evangélico e LGBT? A minha resposta é não. Não é possível. Mas calma aí, porque antes de você sair daqui dizendo João, você está equivocado, ou finalmente alguém falou a verdade, deixa eu explicar o que eu estou dizendo. Na teoria, ser evangélico significa crer no Evangelho de Jesus Cristo, nas boas novas, naquilo que encontramos nas Escrituras e especialmente no Novo Testamento, né? Mas na prática, quando falamos em ser evangélico, geralmente estamos falando também de pertencer a uma determinada religião, a uma igreja, a uma denominação que tem costumes, doutrinas, interpretações bíblicas, valores. E é justamente aí que está o X da questão. Dentro da maior parte das tradições evangélicas, a homossexualidade não é considerada compatível com a doutrina sexual ensinada por essas igrejas. Então, para uma pessoa LGBT permanecer dentro desse modelo tradicional de evangelicalismo, muitas vezes será exigido que ela renuncie à sua sexualidade. E aqui eu quero fazer uma distinção muito importante, que uma coisa é uma pessoa, por sua própria consciência e por sua fé, escolher viver o celibato. O celibato pode ser uma vocação, um chamado, um dom. Existem pessoas heterossexuais e também pessoas homossexuais que conseguem viver o celibato e encontram nisso uma legítima forma de desenvolver a sua espiritualidade, e essa escolha precisa ser respeitada. O problema começa quando o celibato deixa de ser uma escolha e passa a ser uma imposição, uma exigência para que alguém prove que é digno de Deus ou digno de pertencer à igreja. E existe uma diferença ainda maior entre escolher o celibato e fingir que deixou de ser gay, deixou de ser homossexual. É aí que entra o problema, que eu tenho um problema muito grande, essa ex-gay. Que uma coisa é você dizer, eu sou homossexual e escolhi viver o celibato, e outra coisa completamente diferente é dizer, eu era gay e agora virei hétero. E principalmente quando isso leva uma pessoa a construir uma vida baseada em uma mentira, como entrar em um casamento heterossexual apenas para provar para a igreja, para a família, para a sociedade que ela deixou de ser LGBT. Isso pode gerar uma vida dupla. A pessoa pode estar tentando desempenhar um papel para ser aceita, enquanto internamente continua vivendo conflitos que ninguém conhece. E eu não acho que Deus precise de uma mentira para que alguém seja aceito por Ele. Você não precisa fingir ser aquilo que você não é para buscar a Deus. Você não precisa construir uma aparência para provar a sua fé. E isso também precisa ser dito. Uma pessoa LGBT não deve ser pressionada a entrar em um casamento heterossexual como uma espécie de prova de transformação. Porque o casamento, ele envolve uma outra pessoa. Envolve sentimentos, expectativas, intimidade, compromisso. E não é justo transformar outra pessoa
em um instrumento para provar sua suposta mudança de orientação sexual. Agora, se você me perguntar, Jonathan, é possível ser cristão e LGBT? A minha resposta é sim. Sim, é possível. E aqui a gente precisa entender uma coisa muito importante. Deus não é cristão. Deus não pertence a uma religião. O cristianismo, enquanto religião institucional, foi construída historicamente por seres humanos. Jesus não veio à Terra para fundar uma denominação, criar uma placa de igreja ou estabelecer uma instituição religiosa como nós conhecemos hoje. E tem outra coisa que precisa ficar muito clara, é que Jesus também não era cristão. Os apóstolos não eram cristãos. Os primeiros discípulos também não eram cristãos. Eles eram judeus. O termo cristão veio bem depois para identificar aquelas que seguiam a Cristo. Então, por que nós podemos dizer que somos cristãos? Porque seguimos Jesus Cristo. Seguimos seus ensinamentos, a sua vida, a sua mensagem e aquilo que ele nos revelou sobre Deus. E talvez você esteja pensando, mas Jonathan, você não está sendo contraditório? Se os ensinamentos de Jesus estão no Evangelho, então ser cristão também deveria significar ser evangélico. Sim. Na teoria. Faz todo sentido. Mas na prática não é exatamente isso que a gente vê. Porque hoje, quando alguém diz eu sou evangélico, normalmente, não está dizendo apenas eu creio no Evangelho. Está dizendo que pertence a uma determinada religião, a uma igreja, a uma denominação, a um conjunto de doutrinas e costumes e interpretações. E é justamente por isso que eu acredito que precisamos ter cuidado com os termos. Talvez para essa nossa conversa, evangélico não seja o melhor termo a ser usado. Mas se você disser, Jonathan, sou cristão e sou LGBT, eu quero olhar para você e dizer, sim, é possível ser cristão e LGBT. Você pode ser LGBT e buscar a Cristo. Você pode ser LGBT e orar. Pode ser LGBT e ler as Escrituras. Pode ser LGBT e amar a Deus. Pode ser LGBT e desejar viver uma vida de fé. Você não precisa fingir ser outra pessoa para se aproximar de Deus. E talvez a grande pergunta não seja: é possível ser LGBT cristão? Talvez a pergunta seja: por que algumas pessoas acreditam que precisam escolher entre sua identidade e a sua fé? E essa é uma conversa que precisa ser feita com honestidade, sem medo, sem ódio, sem preconceito. Porque antes de qualquer rótulo, evangélico, católico, protestante ou qualquer outro, existe uma pergunta muito mais importante. Uma pergunta mais profunda. O que significa de fato seguir a Jesus?